Algumas pessoas se acham muito inteligentes, mas deixam a desejar em diversos aspectos. Já outras, que podem se achar muito limitadas, têm capacidades incríveis, mas que se expressam de outras formas. Você já ouviu falar sobre a mais sofisticada das inteligências humanas? A inteligência espiritual. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e hoje vamos falar sobre inteligência espiritual. Antes, vamos conversar um pouco sobre o conceito de inteligência. Se formos ali no significado das palavras, algo que é sempre útil, perceberemos que inteligência, a palavra inteligência, vem de expressões do latim que querem dizer saber fazer escolhas. Ou seja, o conceito de inteligência está ligado a discernimento. E talvez não haja uma forma mais importante de se fazer escolhas do que fazê-las em conexão com o que nós realmente somos, com a nossa essência de espírito imortal. Uma grande filósofa e professora brasileira, Lúcia Helena Galvão, certa vez afirmou que o sumo ato de inteligência é a identidade, ou seja, aprendermos a ser quem nós realmente somos, apesar de tudo aquilo que os outros querem que nós sejamos. Então a inteligência espiritual vai nos dar uma ferramenta muito importante para isso. Por muito tempo, a humanidade tinha só um conceito de inteligência, aquela que é medida pelo famoso teste de QI. Então, a chamada inteligência racional, a inteligência que se baseia na capacidade de raciocínio lógico, de memorização, ela tem sido medida já há muitas décadas por esse tipo de teste. O teste de QI ele surgiu no começo do século XX, na França. Pedagogos franceses precisavam alocar crianças em classes, em séries, de acordo com o conhecimento que elas já tinham acumulado. Então eles desenvolveram esse tipo de teste para conseguir fazer isso. O teste foi sendo aprimorado ao longo das décadas do século XX e se tornou, até a década de 80, sinônimo de medição de inteligência. Mas será que só existe este tipo de inteligência? Inteligência racional, matemática, lógica? O próprio Albert Einstein, certa vez, ele afirmou que não seria possível medir a inteligência de um peixe pela sua capacidade de subir em árvores. Mas coloque-o na água para ver o que acontece. E nós também somos assim. Foi só nos anos 80 do século XX que o entendimento da humanidade se ampliou um pouco nesse sentido. Um grande psicólogo americano, ainda encarnado, o Sr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, ele trouxe o conceito das múltiplas inteligências. Conceito que vocês já devem ter ouvido falar. Ele traz 9 tipos de inteligência. Além da inteligência racional, linguística, matemática, ele nos remete a pensarmos sobre inteligência corporal, inteligência espacial, inteligência interpessoal, intrapessoal, inteligência ecológica, inteligência musical, vários tipos de inteligência. Então, vejam que o conceito sobre inteligência da humanidade já conseguiu se ampliar bem. E essas ampliações de conhecimento muitas vezes vêm por esses missionários da ciência, inclusive as ciências humanas. Por que não? Já na década de 90 do século XX, um outro avanço nesse campo. A chamada inteligência emocional, um conceito que foi trazido pelo psicólogo americano Daniel Goleman, um grande best-seller que foi este livro, Inteligência Emocional, vendeu milhões de cópias e ainda vende muito. O Dr. Daniel, ele explica sobre a inteligência emocional, a capacidade de você estar conectado, conhecer as suas próprias emoções e perceber também as emoções, os sentimentos das pessoas que te rodeiam, para que dentro de determinadas situações você possa aprimorar as suas relações interpessoais com este conhecimento.
Para o Dr. Daniel, 20% do sucesso de uma pessoa, e aí o que seria sucesso? Não temos um consenso sobre isso. Mas segundo ele, 20% do sucesso de uma pessoa seria atribuído ao QI. Já os outros 80% poderíamos creditar a chamada inteligência emocional. Foi só na virada do século, no ano 2000, que um outro conceito chegou para ampliar ainda mais o nosso conhecimento sobre esse assunto. A filósofa e física de Oxford, pós-graduada em Harvard, senhora Dana Zohar, que ainda está encarnada, aposentada, junto com seu marido, psiquiatra Ian Marshall, lançaram o livro Inteligência Espiritual. Livro que também vendeu muito, mais um grande best-seller. Neste livro, ela elabora este conceito, mostra como o nosso próprio cérebro físico se preparou, evoluiu para abarcar esta dimensão humana. Mas o que seria inteligência espiritual? Vamos falar algumas coisas neste vídeo, alguns conceitos, falar sobre poderes, benefícios da inteligência espiritual, como você pode atrofiá-la. E acredito que este conceito vai ficar mais claro. Mas é claro, precisaríamos aprofundar este estudo para entendê-la completamente, porque estamos falando da mais sofisticada, do maior tipo de inteligência humana, que na verdade é a inteligência da alma, a inteligência espiritual. Dentre vocês que estão aqui comigo, me assistindo, aqueles que têm um excelente QI, e às vezes a gente fica sabendo que tal celebridade tem um QI altíssimo, e a gente fica se perguntando se ela é mais inteligente que nós. Vejam, a inteligência se expressa de diversas formas. Então quem tem um QI muito bom são pessoas que geralmente vão muito bem em concurso público, que têm uma memória primorosa, sabem interpretar bem texto, têm um raciocínio lógico muito afiado. Já aqueles que têm uma inteligência emocional muito boa, conseguem estar constantemente em maior contato com o seu próprio mundo interior, em como estão se sentindo diante das situações, no relacionamento com as pessoas, sabem interpretar muito bem o que não é dito nas conversas, as emoções e sentimentos das outras pessoas, e isso é muito valioso na nossa vida. Mas a inteligência espiritual, ela vai além das situações determinadas. Dana Zohar, ela coloca duas palavras como muito importantes para começarmos a entender o que é inteligência espiritual: sentido e valor. Então, vocês aqui comigo que têm uma inteligência espiritual mais aprimorada, diante de um vídeo no YouTube, diante de qualquer situação, vocês conseguem perceber com mais clareza o sentido de estarem vivenciando aquela situação e o valor que ela pode ter ou não, em curto, médio e longo prazo. A inteligência espiritual nos ajuda a ver as situações de uma forma ampliada, a colocá-las em perspectiva. Nos presenteia também com um senso moral, com uma compaixão diferenciada. Falei da professora Lúcia Helena Galvão, ela cita muito um filósofo romeno do século XX, senhor Mircea Eliade. Ele disse certa vez que existe uma relação entre o sentido e o sagrado. Ele escreveu isso em um de seus livros. Então, para Mircea, toda vez que você enxerga sentido em uma situação, você a sacraliza. Você tira aquela situação do ordinário da vida, a eleva ao extraordinário, a reconecta à fonte de toda a vida. E a inteligência espiritual nos dá um poderoso instrumento para enxergar estes sentidos em todos os atos, em todas as situações, pequenas, médias e grandes, que ocorrem durante a nossa encarnação. E vislumbrar sentido é justamente um dos principais poderes que nos dá a inteligência espiritual. Vamos falar agora sobre alguns destes poderes, sendo que o principal é justamente vislumbrar sentido. A humanidade hoje vive uma grande crise de sentido. As pessoas estão ansiando cada vez mais por sentido, por propósito,
questionam cada vez mais esta nossa rotina atual, de acordar, trabalhar pra caramba, não ter tempo para nada, se alimentar, chegar em casa cansado, assistir alguma coisa na televisão ou no computador, depois no celular, depois já dormir, acordar, começar tudo de novo. Será que é isso? Cuidar apenas do corpo? Sócrates, lá na antiguidade, já falava que a principal forma de insanidade é vivermos como se fôssemos apenas um corpo físico. Então esta rotina, que é reforçada pelo nosso modo de vida atual, sem questionamentos mais profundos, vendo a vida de uma forma fragmentada, isto é sinal de uma inteligência espiritual baixíssima da humanidade enquanto coletividade. Para pessoas que têm maiores recursos espirituais, maior inteligência espiritual, a vida não precisa mais se explicar. O sentido já está dado. Estas pessoas, ao invés de questionarem a vida sobre qual seria o seu sentido, questionam a si mesmas sobre qual sentido, quais propósitos abraçarão com este tempo precioso que nos é dado. Um outro poder importante da inteligência espiritual é o autoconhecimento. É importante conhecermos os nossos defeitos, até para nos aprimorarmos enquanto seres humanos. É importantíssimo conhecermos as nossas qualidades, nossos talentos, como podemos ser úteis para o bem comum, as coisas que acendem o nosso coração, que nos dão desejo de viver. É importante saber o que nós gostamos de verdade. E mais importante ainda é saber o que fazer com tudo isso. Então é este tipo de autoconhecimento muito mais completo que a inteligência espiritual nos dá. Aliás, completude, totalidade tem tudo a ver com inteligência espiritual, que não vê nada apenas num pedaço, num fragmento, mas enxerga tudo num contexto mais amplo. Um outro poder importante é viver um universo de valores. O que são valores? Valores são grandezas que temos no horizonte, que nos orientam nos caminhos da vida. Então temos valores como fraternidade, bondade, justiça, benevolência, alteridade, né, com L. São valores importantíssimos. E as pessoas com inteligência espiritual, diante das pequenas, grandes decisões da vida, têm estes valores como grandes referências que dão a direção do caminhar. Uma pessoa sem inteligência espiritual, ela não tem um universo de valores. Ela vai agindo guiada pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios instintos, pelos seus próprios apetites. Ela se desumaniza. O que nos humaniza verdadeiramente é vivermos este universo de valores, é transcendermos a nossa própria individualidade. Individualidade que levou muito tempo para se formar, milênios sem fim, em que o princípio inteligente foi passando por todos os reinos da natureza, aos poucos se individualizando. Mas agora que já conquistamos esta individualidade, que não se perderá jamais, precisamos vencer esta etapa dos instintos, submetendo-os à inteligência. E transcender a si mesmo nos leva ao outro poder importante da inteligência espiritual, que é a consciência cósmica, que está longe de ser uma palavra meramente mística. A consciência cósmica é justamente você perceber-se como parte de um todo maior, que você não está aqui separado, segregado de tudo o resto que existe, todo o resto que existe. Todos nós compomos uma grande família. A humanidade não está sozinha no planeta, a humanidade não é dona do planeta, existem muitas outras espécies, muita vida em sua diversidade, tudo isso conectado com esferas espirituais, com seres de outras dimensões, com outros mundos, outras galáxias. Nós fazemos parte de tudo isso como ondas num grande oceano. E para aquele que detém a inteligência cósmica, tudo o que acontece com o outro, toda a dor que está no outro,
eu também sinto em algum nível. Então, a humanidade jamais será totalmente feliz enquanto houver alguém sofrendo na rua, desamparado, enquanto houver guerras sem sentido por aí. A criatura com consciência cósmica não consegue ser feliz em seu próprio mundinho, em sua própria bolha, se desconectando do meio. É claro que essa empatia é algo saudável, não é algo patológico. Pessoas com este nível de consciência, elas conseguem ter, sim, satisfação e paz interior, mas estão muito mais sensíveis ao que acontecem com seus semelhantes, seja ele animal, mineral, vegetal, ou seres humanos. A consciência cósmica, quanto mais evoluído é um espírito, mais ela se vivifica, mais fica lúcida cada vez mais. Vamos falar agora sobre algumas formas que existem de se cultivar a inteligência espiritual. Existem outros poderes, aqui estamos fazendo, claro que um resumo do tema. Mas as formas de se cultivar a inteligência espiritual também nos ensinam muito. Uma das principais formas é a contemplação, junto com a solitude. Contemplar é estar sensível à realidade, é buscar entender o que há por trás das coisas, é observar. Sabe aquelas coisas que às vezes nós ouvimos e achamos que são meros clichês? Da importância de olharmos para o céu, vermos os pássaros, as flores, não ficamos o dia todo só nas nossas tarefas? Não são clichês sem sentido algum, são coisas muito importantes. Aquele que está constantemente perdido nos seus afazeres, seus interesses imediatos, ele perde esta dimensão de contemplação da realidade. E contemplar nos leva a um outro estado de vibração, nos leva a acessarmos outros sentimentos, outros saberes, nos leva a contemplar, a vislumbrar o mistério perante a realidade, esta sensação tão importante, o assombro diante da vida, o quanto é incrível estarmos aqui vivos e conscientes, o quanto é incrível que tudo exista, o quanto podemos classificar a realidade como um grande milagre. Sabemos que milagres não existem, tudo tem uma explicação, a não ser neste profundo sentido de que tudo é um milagre. Então esta sensação que as crianças têm muito, esta curiosidade, este assombro perante a vida e o mundo, este entusiasmo, os adultos vão perdendo. E isso pode prejudicar a inteligência espiritual. A contemplação tem também uma forma de contemplação interior, que é a solitude, que não é solidão, se sentir solitário. Solitude é estar bem com você mesmo, com a sua própria companhia, fazendo as suas coisas, contemplando você interiormente, crescendo, refletindo, tendo momentos bons com você mesmo. É ótimo para que se cultive a inteligência espiritual com estas ferramentas. O assombro perante a realidade está na raiz de uma grande potência humana que também nos ajuda a cultivar a inteligência espiritual, que é a filosofia. A filosofia busca entender a realidade não num fragmento, mas em seu pano de fundo, na totalidade. E todos aqueles que buscam este entendimento, na antiguidade, os filósofos eram professores da arte de viver. Hoje a filosofia está mais no universo acadêmico, mas a própria internet tem resgatado muito desta dimensão da filosofia como a busca da arte de viver com sabedoria, nos baseando, nos ancorando nos ensinamentos de grandes homens e mulheres que viveram e foram acumulando cada vez conhecimento que estão aí à nossa disposição. E mesmo nos conhecimentos espirituais, há muito de filosofia ali, muitas das questões fundamentais que todos nós buscamos. A filosofia também tem uma outra dimensão, um outro componente que também é extremamente importante para se cultivar a inteligência espiritual, que é a constante recomendação para não nos apegarmos demais
as nossas certezas, a questionarmos mais aquilo que acontece, os nossos pontos de vistas, relacioná-los com os saberes de outras pessoas, assim como pensarmos mais também em tudo aquilo que não sabemos e coisas que não sabemos que não sabemos. Uma outra forma de se cultivar a inteligência espiritual é a arte. Segundo Emmanuel, mentor do grande médium Chico Xavier, no livro O Consolador, a arte é a principal forma de contemplação espiritual das criaturas encarnadas. Nada como a arte nos alça mais para outros patamares de vibração, eleva mais a nossa consciência. Um grande poeta brasileiro chamado Ferreira Goulart, certa vez, afirmou que a arte existe porque a vida não basta, o que faz todo sentido. O que seria de nós sem a arte? Sem música, literatura, poesia, cinema, escultura, dança? O quão pobre, em todos os sentidos, ficaria a vida. Um outro autor, que eu desconheço quem seja, se vocês souberem, deixem nos comentários, certa vez disse que a arte é o conhecimento das coisas humanas e o pressentimento das coisas divinas, das belezas eternas que existem a nos aguardar pela criação, pelo cosmos. Emmanuel classifica o verdadeiro artista como um médium destas belezas eternas. A missão do verdadeiro artista é trazer, é materializar a arte que eleva, que engrandece. E aí cabe uma reflexão do estado que hoje está a arte massificada, muito por conta das condições da nossa sociedade atual. Muitos artistas tendo que usar a arte como moeda, mercadoria. Então isso acaba contaminando este conceito essencial do que é a verdadeira arte, que é uma excelente forma de se cultivar a inteligência espiritual. Uma outra forma é o diálogo. Vejam, o diálogo, não apenas conversar com outras pessoas, porque muitos de nós, e creio que todos nós em alguns momentos, esquecem do que é dialogar. Ficam apenas esperando a própria hora de falar, a própria hora de dar a sua opinião e não estão escutando o que o outro está dizendo. Realmente aquela escuta que quer realmente escutar, que quer entender, que quer fazer o melhor. Não, numa atitude orgulhosa, egoísta, muitas vezes inconsciente, ficamos esperando a nossa hora de dar a nossa demonstração de conhecimento, de contar a melhor história, de falar sobre nossas experiências, de mostrar como somos hábeis, como somos criativos, como já vivemos tantas coisas. O diálogo não é isso. Diálogo é em si, essencialmente, se abrir para o outro. Diálogo é se abrir para o outro. É perceber que no que o outro fala pode haver ouro, pode haver muito material para você crescer. Mas é preciso estar aberto a isso. Quanto menos a pessoa pensa como você, isso tende a se tornar desafiador. Mas pode se tornar algo muito produtivo. Nós temos muito a aprender com todas as pessoas. E nessa época de tantas brigas, polarizações, tantas polêmicas, contendas, conflitos, o diálogo talvez seja uma grande saída para a humanidade, na busca de consensos. Porque o conflito em si nunca vai deixar de existir, as pessoas pensam diferente, que bom. E imagine que tédio seria conversar apenas com quem pensa igualzinho a nós. Que tédio seria. E as redes sociais contribuem para isso, porque os seus algoritmos apenas nos oferecem conteúdos que nós já reforçamos. Então, nós começamos a viver numa bolha, neste mundo virtual, de pessoas que só pensam iguais a nós mesmos. E isso faz com que possamos nos radicalizar em nossas opiniões, o que é muito perigoso. É muito importante este contato com o diferente,
com a diversidade, para você ampliar os seus horizontes, enxergar o que não está enxergando, contextualizar o que você já sabe, e previne também do perigo de se radicalizar. Então, o diálogo, mais uma forma importante de cultivo da experiência espiritual, da inteligência espiritual, assim como a solidariedade. Claro, aquele que detém já a consciência cósmica, que se percebe num todo, que faz parte de um todo maior, vai sentir espontaneamente a vontade de contribuir para que este todo se aprimore e cresça cada vez mais. E a verdadeira solidariedade, que podemos chamar de fraternidade, até de caridade, como você preferir, ela vai cada vez mais se expressando de uma forma mais plena, espontânea. Hoje, muitas vezes precisamos atuar racionalmente para que façamos o certo, façamos o bem. Às vezes vamos fazer caridade até com hora marcada, o que não há problema algum. Mas, aos poucos, quanto mais essa dimensão for se aprimorando em nós mesmos, vamos perceber que a fraternidade fluirá do nosso ser de forma contínua, sem necessidade de fazer esforço. Uma grande metáfora, uma linda metáfora sobre isso, está no livro O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran, quando ele coloca que a imagem da flor, quando ele vai falar sobre o amor, ele traz essa imagem da flor nos campos exalando o seu perfume, que um dia aprenderemos a amar desta forma, como a flor exala o seu perfume, sem se preocupar quem será beneficiado, sem nenhuma vaidade envolvida. A flor exala o seu perfume porque é da sua natureza, melhorando todo o ambiente ao seu redor, de forma tranquila, de forma espontânea. Um dia chegaremos a esta forma de amar, de ser fraternos, mas por enquanto ainda estamos sim na fase de treinarmos, de às vezes esforçarmos para fazermos o que tem que ser feito. E isso não é ser hipócrita. As virtudes nascem assim, do esforço, da consciência. No começo é um grande esforço, você até acha que está fingindo, mas não, você está se esforçando. Aos poucos aquilo vai virando um hábito. Depois passa a ser uma segunda natureza, e quando você menos espera, você conquistou uma nova virtude. Vamos falar agora sobre alguns dos benefícios da inteligência espiritual. O primeiro deles é uma grande riqueza interior. A pessoa inteligente espiritualmente, ela dificilmente vai se encontrar entediada. Ela tem muitos recursos internos, tem um dinamismo mental muito grande, muitos conhecimentos, muitas reflexões, muitas ponderações, um olhar diferente, um olhar mais profundo, que faz com que ela enxergue sentidos nas mais singelas situações. Não precise ficar ansiando por estímulos externos cada vez mais intensos para que se sentir minimamente bem. Ela está em paz com o pouco, com o simples. E quando em contato com o exuberante, tudo bem, ela também consegue extrair disso o melhor. Este olhar profundo também é um grande benefício deste tipo de inteligência, porque nos ajuda principalmente a não julgar o próximo. A inteligência espiritual nos faz olhar o profundo das situações, não o superficial. Então, quando vemos alguma pessoa em erro, e é natural, percebemos o erro. Isso faz parte do nosso componente racional. Por meio dos erros das outras pessoas, podemos corrigir os nossos. Mas procuremos tomar cuidado se, além de constatar o erro, ainda emitimos juízos de valor. Ah, tal pessoa é isso, aquilo, adjetivando-a. Porque só aquela situação não diz tudo do que é aquela pessoa. Você não tem ali condições de julgar porque não sabe o que ela teve que trilhar para chegar ali, tudo que ela viveu, tudo que está acontecendo naquele momento que escapa à tua capacidade de apreensão. Você não tem condições de avaliar como se portaria se tivesse vivido exatamente as condições que aquela pessoa viveu
Talvez você, na mesma situação, fizesse algo muito pior. Os americanos têm um ditado que é muito comum, aparece em vários filmes, que antes de julgar alguém, precisamos andar 1 milha em seus sapatos. É algo assim o ditado, mas o sentido é esse. Você não pode julgar ninguém sem antes ter andado com os seus sapatos. E a pessoa com inteligência espiritual, com este olhar profundo, ela consegue fazer isso com primor. Um grande sábio da humanidade, o indiano Krishnamurti, ele relacionou esta capacidade com a inteligência. Ele foi além. Ele disse que a capacidade de olhar sem julgamento é a maior forma das inteligências humanas. Vejam que interessante, como tem tudo a ver com as reflexões que estamos fazendo hoje. Outro benefício da inteligência espiritual é a qualidade nas relações. Claro, uma pessoa que tem esse olhar profundo, que se vê como parte de um todo, que tem autoconhecimento, naturalmente as suas relações interpessoais vão ser muito melhores. E ela também tem condições de superar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de sectarismo, enxergando a todos como uma verdadeira família humana, enxergando os outros como sujeitos, com direitos, com um mundo de emoções e sentimentos que precisam ser respeitados. O que não acontece, por exemplo, pessoas narcisistas que veem os outros como objetos. Então a qualidade nas relações é um grande benefício da inteligência espiritual, assim como a autodeterminação. São pessoas que são protagonistas da própria vida. Se autodeterminar não é fazer o que quer, independentemente da situação, mas não, é viver de acordo com as suas motivações mais profundas. E não de acordo com aquilo que os outros querem que você faça. Às vezes seus pais, sua família, o grupo que você está inserido, religião, a sociedade como um todo, todos já vêm com uma receitinha que você tem que crescer, casar, ter filhos, se formar, conseguir um bom emprego. Essa receitinha, ela funciona para muitas pessoas, mas muitos a seguem sem muito questionamento. Então, a pessoa autodeterminada, ela tem esta capacidade de enxergar o que ela realmente quer. E isso é um grande benefício que a inteligência espiritual te dá. Assim como a consciência crítica e a autocrítica. Consciência crítica que a inteligência espiritual nos proporciona na medida em que nos ensina a ver os fenômenos de uma forma mais aprofundada, com um distanciamento, que nos permite enxergar a totalidade, não apenas o que está ali na superfície gritando. Então uma pessoa com esta consciência crítica dificilmente vai cair em situações tão comuns da nossa vida atual, situações, opiniões de senso comum, que as pessoas reproduzem sem pensar, as chamadas fake news, que a gente às vezes repassa e nem para pensar, para analisar. Então uma pessoa com consciência crítica tem esta capacidade de ir profundo no que lhe é apresentado, e daí extrair conclusões, e daí estar mais próxima do verdadeiro bom senso. E aplica isso em si também, desenvolvendo uma autocrítica importante. Não uma autocrítica que lhe trará mal-estar, excesso de culpa, martirizando-se. Uma autocrítica saudável. Uma autocrítica que está sempre ali presente, ponderando os seus atos, percebendo se está coerente com o que já aprendeu. Porque esta é a verdadeira noção de humildade. É esta lucidez. Saber quem você é, com seus defeitos e as suas possibilidades, as suas limitações e as suas potencialidades. Será que estamos vivendo de acordo com o que já somos? O que já está ligado com o autoconhecimento? Vejam como tudo vai se ligando. Então esta autocrítica percebe se estamos vivendo de acordo com
o que já aprendemos. E caso possamos melhorar em algum ponto, numa próxima vez tentaremos fazer diferente. Esta é uma autocrítica que nos leva ao crescimento. Um outro grande benefício da inteligência espiritual é sabermos viver o presente. Quantos mestres espirituais, quantos sábios já disseram isso? Fique no presente, viva o presente, só existe o presente. São muitas pessoas de diferentes escolas, tradições e filosofias falando a mesma coisa. Quando isso acontece é porque há uma verdade nisso. Então, se só existe o agora, se não tem nada acontecendo no passado, não tem nada acontecendo no futuro, só existe este momento, o passado ele pode nos dar referenciais, pode nos trazer aprendizados para o agora, para que apliquemos no agora. E o futuro são possibilidades que ocorrerão de acordo com o que estamos vivendo no presente. Possibilidades que se projetam de acordo com o que você está vivendo agora. E alguns médiuns conseguem até captar essas possibilidades por meio de premonições. Mas se você muda o teu presente, automaticamente essas premonições ou não acontecem ou se alteram. Porque, usando um termo da física quântica, o futuro só irá se colapsar se o observador estiver em determinada interação. Se o observador muda, o futuro automaticamente irá mudar. Então permaneçamos no momento presente, vivendo em dias fechados de 24 horas, claro, fazendo os nossos planejamentos, mas essencialmente aproveitando, deixando a nossa mente cada vez mais no momento presente, nas coisas que estamos fazendo agora. Esteja inteiro em cada coisa, na medida do possível. Uma das minhas poesias preferidas do Fernando Pessoa fala sobre isso. Num trecho ele fala que sejamos inteiros, assim como a lua brilha intensamente em cada lago, porque alta vive. E um outro benefício da inteligência espiritual é o equilíbrio interior, isso que tanto buscamos, que parece às vezes impossível. Para espíritos como nós, ainda com tanto para aprender, vivendo num mundo cheio de desafios, é claro que um equilíbrio perfeito, uma paz incomensurável, não é deste mundo. Mas podemos sim, proporcionalmente, buscar uma paz que está pautada na consciência tranquila, na fé no futuro. Isso está até em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, quando perguntam para os espíritos o que é a felicidade. E eles respondem: consciência tranquila, fé no futuro. Podemos acrescentar também a fé em nós mesmos, a certeza de que estamos fazendo o que nos é possível, com muita humildade, com muita tranquilidade, e a certeza de que os nossos destinos, tanto como indivíduos, tanto como coletividades, são regidos por gênios celestes que nos ajudam, nos inspiram, respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas vamos falar agora sobre como podemos atrofiar a nossa inteligência espiritual. Há formas de se atrofiar esta potência da humanidade. Uma das formas mais importantes é o sectarismo, que pode também levar ao fanatismo. O sectário é aquele que vive dentro de um grupo e acha que tudo que está alheio àquele grupo, tudo que é externo àquele grupo está em erro. Este é o sectário. Vocês devem com certeza conhecer pessoas que têm religiões que acham que são escolhidos de Deus e que todos que estão fora têm destinos tenebrosos a os aguardarem. O sectarismo ele atrofia a inteligência espiritual e pode levar ao fanatismo. O fanatismo, além de estar separado, ele não suporta que o outro seja diferente e quer convertê-lo de qualquer forma. Para o fanático, um escritor israelense certa vez escreveu que o fanático ele só sabe contar até 1, porque não tem o 2. O fanático só tem um tipo de forma de vida, e se você não vive exatamente como ele em todos os aspectos, você está perdido, está vivendo de uma forma equivocada. Então, sectarismo e fanatismo, e nós
se já não estamos fanáticos em alguns pontos, podemos estar vivendo posturas sectárias e não percebemos. Então precisamos estar atentos a isso, porque isso atrofia a inteligência espiritual. Uma outra forma de se atrofiar a inteligência espiritual é o chamado gregarismo. Gregarismo que basicamente é viver de acordo com os outros, com as expectativas dos outros, com o que os outros esperam de você. Sejam eles nossa família, sociedade, grupo que nós estamos inseridos. Então há pessoas que fazem isso porque não têm maiores recursos para fazer diferente, ou porque estão querendo suprir profundas feridas interiores, buscam agradar, buscam que os outros a aceitem, buscam a afeição dos outros, e aí começam a fazer aquilo que percebem que a sociedade espera, que os outros esperam. Modas, tendências, maneiras de se conduzir pelos caminhos da vida. O problema é que se você se torna muito gregário, se pautando muito no que os grupos, no que a massa está fazendo, você você inevitavelmente se afasta de realmente o que você realmente quer. E chega uma hora que você nem sabe mais o que você quer, o que você é. Por isso que acaba atrofiando qualquer tipo de autoconhecimento e, consequentemente, atrofia a inteligência espiritual. Assim como outro componente, a banalidade. A futilidade tem uma certa utilidade em nossa vida. Há momentos em que acabamos absorvendo conteúdos mais fúteis para relaxar, momentos que não queremos pensar muito. Mas você consumir todo o seu tempo livre, interagindo com conteúdos que nada te agregam, que não acrescentam, que não fazem você aprender nada. E conteúdo para isso aqui na internet você vai achar por várias encarnações. Você pode passar várias vidas rolando feeds e depois com outras tecnologias, mas só consumindo conteúdo que não fará diferença nenhuma para o seu crescimento espiritual. Talvez faça você dar algumas risadas, anestesie sua mente, te mantenha bem informado do que os outros estão fazendo, mas crescimento não trará. Então precisamos equilibrar isso. Consumir uma vida em banalidade, usar todo o seu tempo livre para isso. As pessoas estão cada vez lendo menos, isso é bem preocupante. Hoje em dia há muitas distrações. Depois do advento do streaming, das redes sociais, a leitura está cada vez mais rara. Então não deixem de ter este hábito que nos salva muitas vezes da banalidade. Algumas páginas por dia já fazem uma grande diferença. Esta é uma grande forma também de se atrofiar a inteligência espiritual, assim como o autoengano. Chegamos aí num outro componente. Pessoas que estão já tão longe de si mesmas que passam a viver como se fossem outra pessoa. Vestem uma máscara. Nós temos máscaras no nosso dia a dia que utilizamos para os nossos papéis, diferentes papéis sociais. Mas quando nos identificamos com uma máscara e não saímos mais dela, passamos a interpretar um personagem. E isso é um problema, porque quando permanecemos nesse personagem o tempo todo, isso vai demandar uma energia tão grande que vai te deixar muito triste, às vezes você nem sabe o porquê, ou vai acabar te adoecendo de verdade. Outro componente importante, que até já citamos no vídeo, mas que também atrofia a inteligência espiritual, é o narcisismo. O narcisista, aquele que se acha o centro do mundo, aquele que acha que as outras pessoas estão ali para servi-lo, para admirá-lo, para aplaudi-lo, para cumprir os seus papéis em seu próprio benefício, manipulando as pessoas para que as suas metas sejam atingidas, mesmo que as pessoas às vezes nem percebam esta manipulação. O narcisista ele vê as pessoas como objetos que ele usa para atingir os seus interesses, nem que sejam interesses relacionados apenas a se sentir alçado a uma condição
superior. E se você o questiona ou não o trata desta forma, não o coloca neste lugar, neste pedestal, o narcisista tende a ficar agressivo. Ele vai detestar isso. O narcisista chega nesse ponto também por muitos conflitos internos, muitas feridas psíquicas que precisam ser trabalhadas, coisas que às vezes vêm da infância ou até de outras vidas. Mas o ponto é, precisa ser trabalhado, porque pode já ser um transtorno mental, e precisa ser trabalhado porque isso mina qualquer possibilidade de crescimento espiritual. Vamos agora fazer uma retomada das principais características das pessoas que têm alta inteligência espiritual. A principal característica, ou uma das, é a qualidade de se inspirar por uma visão, por valores. Então essas pessoas com alta inteligência espiritual, elas são idealistas, elas vivem um universo de valores, elas buscam viver em coerência com eles, elas buscam cultivar estes valores, a sabedoria, as virtudes em si mesmas. Elas vivem pelo ser, não pelo ter, pelo ir e vir. Elas buscam ser pessoas melhores e contribuírem com esta melhoria para o aprimoramento de todo o contexto em que estão inseridas. A pessoa com alta inteligência espiritual, ela tem capacidade de ser flexível. Não são pessoas rígidas. São pessoas que sabem ponderar, são flexíveis, mas se mantêm firmes em seus princípios. Como o bambu, que mesmo fixado à terra, tem flexibilidade. São pessoas que sabem compor conflitos, mediar, buscar aquilo que fica bom para todos. Não pensam só em si mesmas. Pessoas flexíveis que percebem que as pessoas não são apenas uma opinião que estão dando, que são muito mais do que aquilo. Que se estão equivocadas num ponto, não estão em outros. Veem as coisas de uma forma mais flexível e organizam as suas rotinas também desta forma. Aqui no YouTube acontece muitas vezes pessoas que me acompanham já há bastante tempo, mas se eu falo uma coisa que elas não concordam, ou faço um vídeo de um tema que elas não gostam, as pessoas às vezes se desinscrevem, às vezes até me xingam. Então, estamos cada vez mais viciados em que as pessoas falem exatamente aquilo que nós pensamos, 100%. Pessoa que fala 100% daquilo que eu já acredito, vou amá-la. Mas a riqueza, a diversidade, está em justamente saber conviver com quem pensa diferente. E mais ainda, tirar disso um crescimento para você. E é isso que as pessoas com inteligência espiritual fazem muito bem. Um outro ponto das pessoas que têm alta inteligência espiritual é um grau elevado de autopercepção. Já falamos sobre isso na parte do autoconhecimento. Então, são pessoas que têm é muito claro para elas as suas limitações, as suas potencialidades, o seu estado atual, suas emoções, sentimentos, aquilo que elas querem fazer para contribuir, aquilo que as fazem se sentir vivas. Isso é muito forte nas pessoas com alta inteligência espiritual, que também têm muita capacidade de enfrentar o sofrimento e transcender a dor. Elas extraem sentido nas situações das mais adversas. Não procuram o sofrimento numa postura masoquista. Não acham que estão aqui para sofrer. Estamos aqui para crescer e para viver experiências. Mas quando estão atravessando situações difíceis, encontram nessas situações sentidos, encontram formas de enxergar que aquilo de alguma maneira está contribuindo para o seu crescimento. O grande psiquiatra Viktor Frankl nos ensinou que se a situação for boa, que nós possamos desfrutá-la. Se a situação não for boa, mas puder ser transformada, que nós lutemos para transformá-la.
Mas se a situação for ruim e não puder ser transformada, quem tem que se transformar somos nós mesmos. E ele fez isso ao passar por 4 campos de concentração nazistas. E daí extrair inspiração para toda uma obra que influenciou e influencia milhões de pessoas. Ele mostra que podemos extrair sentido do sofrimento, nem que seja ao passar por ele, demonstrarmos, vivenciarmos os valores da coragem, da fé, da perseverança, da fortaleza. Uma outra característica das pessoas com alta inteligência espiritual é a relutância em causar dano desnecessário. Isso se expressa muitas vezes numa grande consciência ecológica e ambiental. Não são pessoas que vão vivendo deixando um rastro de destruição irrefletida, porque se percebem fazendo parte de um todo maior. Percebem que o que fazem num ponto reflete em outro local. Então, são pessoas que procuram reciclar seu lixo, consumir de forma consciente, viver da forma menos impactante ao meio ambiente possível. E essa relutância em causar dano desnecessário também se expressa nas relações. Quantos danos desnecessários causamos pela falta de capacidade de silenciar, de perdoar, ou até de se sentir menos ofendidos? Outra capacidade das pessoas espiritualmente ricas é a autonomia intelectual. Então não são pessoas de um livro só, não são pessoas sectárias que só leem um tipo de livro, ou às vezes apenas um livro de conteúdo espiritual, achando que ali está toda a verdade. Então são pessoas que buscam saberes diferentes, buscam de beber em várias fontes. E claro que sim, podem ter as suas referências principais. Isso é importante. Mas procuram ler outras coisas até para poder entender esta referência com outros olhares, tendo assim algo tão importante que é esta visão de conjunto. E não vão pensar de acordo com o que o padre, o pastor, o dirigente, o médium disse para elas pensarem. Vão usar todo este conhecimento como mais uma das referências, mas pensar com as próprias cabeças. Isto é ter autonomia intelectual. São pessoas também que têm aquela capacidade tão importante de manter a mente aberta. Mente aberta para outros saberes que estão chegando, outras reflexões, outros pontos de vista, que nos faz às vezes questionar as nossas próprias certezas. Outro ponto importante das pessoas com autointeligência espiritual é a tendência em perguntar por quê e no profundo das questões, não se contentar com respostas muito fáceis, com dogmas. Quantos de nós saímos de religiões tradicionais porque justamente não parávamos de perguntar os porquês, até que religiões tradicionais não mais satisfaziam a nossa ânsia de conhecimento, tivemos que buscar em outros lugares. Porque as pessoas com alta inteligência espiritual também têm isso, essa busca pelas respostas fundamentais da vida. As perguntas fundamentais: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Fazem parte do cotidiano das pessoas inteligentes espiritualmente, que buscam este entendimento de totalidade. Não vivem aquela vida fragmentada. Você se torna um auto-especialista em uma questão, mas desconectado de todo o resto, sendo que você está aqui por algo maior. Você faz parte de algo maior. E estas questões, você pode esquecer que elas existem, você pode respondê-las de forma dogmática, você pode buscar respostas desesperadamente, ou fazer como fazem as pessoas que têm inteligência espiritual, buscar as respostas incessantemente. A inteligência espiritual é muito baixa na sociedade moderna. Vivemos uma época de busca de interesses imediatos, uma sociedade extremamente materialista,
hedonista, onde as pessoas cada vez mais ficam se comparando umas com as outras, se perdendo, se distanciando delas próprias. Talvez buscarmos um outro patamar de evolução, a tão vislumbrada, tão falada regeneração da humanidade, passe por aprimorarmos a inteligência espiritual. Talvez seja exatamente isso que precisa uma humanidade que atualmente flerta com a própria autodestruição. Quantos conflitos hoje poderiam ser evitados com um pouco mais de inteligência espiritual? Um pouquinho mais. Diante de tudo que falamos nesse vídeo e de tudo que tem ainda para pesquisar sobre esse tema. Sabemos que essa autodestruição não ocorrerá porque a humanidade está muito bem amparada e cuidada por gênios celestes que conduzem-na em seus destinos, mas não nos poupam de enfrentar as consequências das nossas próprias posturas. E este caminhar para uma terra aprimorada, uma nova era, pode ser muito mais difícil, muito mais demorado, a depender do nosso próprio proceder. Então nós que estamos nos propondo a construir uma nova terra, que queremos ficar aqui neste processo de transição planetária, herdarmos a nova terra, nas palavras de Jesus, precisamos estar atentos e aprimorar a nossa inteligência espiritual de todas as formas que pudermos, valorizando cada vez mais as experiências que estamos tendo aqui, nesta encarnação, que provavelmente é uma das mais importantes que já tivemos. Talvez não percebamos, mas a inteligência espiritual nos dá um grande poder, que é o poder de não mais ver a vida como uma sucessão de problemas e situações que precisamos dar conta, mas ver a vida como uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade única, uma oportunidade que precisamos valorizar, uma escola que traz inúmeros recursos de crescimento, de aproximação, de recomposição, de laços, de momentos maravilhosos. Talvez seres já avançadíssimos que nem precisam mais encarnar, lá do alto das suas esferas de luz, eles olhem para a gente nesta fase que vivemos em planetas difíceis, cheios de limitações, matéria densa, corpos perecíveis, cheios de demandas. Talvez eles olhem para a gente nessas situações e lembrem com muito carinho, com muita saudade até da época que viveram esta fase, que é uma época rápida, se colocarmos em perspectiva da eternidade. E percebam lá do alto da plenitude em que vivem, que esta fase foi importantíssima para eles serem hoje o que são. Quando estiveram nestes mundos, nestes corpos, experimentando alegria, dor, euforia, incerteza, dificuldade, medo. Mas o quanto isso fez neles brotarem, surgirem as verdadeiras faculdades, as verdadeiras potências do espírito imortal que já estavam ali dentro, em germe, esperando para eclodirem, mas precisavam da ambientação própria. A inteligência espiritual nos dá essa capacidade de enxergar os sentidos, de enxergar a maravilha que é estarmos vivos, conscientes, a maravilha que é podermos ter agora internet para nos comunicarmos, termos acesso a qualquer tipo de conhecimento que a humanidade já produziu. Maravilha que é estar aqui com vocês neste momento, podendo conversar sobre estas questões. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Quero aproveitar para te desejar um excelente ano novo, que em 2024 possamos estar juntos, possamos buscar este crescimento, aprimorar a nossa inteligência espiritual, porque aí todo o resto
nos será acrescentado. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre a verdadeira insanidade segundo Sócrates e também um vídeo sobre qual seria o propósito do sofrimento em nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo. Queria dar um abraço de Ano Novo, se eu pudesse, um abraço apertado de Ano Novo, de Feliz Natal que passou, em cada um de vocês que me acompanha, que traz tanto carinho, tanta satisfação. Alegria! Você é um espírito imortal, vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau!